Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Que bom que você está aqui junto comigo para podermos refletir e meditar nas riquezas da palavra de Deus. Eu estava aqui refletindo, meditando e me lembrei de uma reportagem que eu assisti um tempo atrás, em que uma senhora foi até a delegacia, conheceu o assassino de seu filho. Ao chegar lá, ela o encontrou com soldados, ali protegendo o rapaz, e percebeu que aquele rapaz era muito jovem, era de maior, mas era muito jovem. E então aquela senhora perguntava: por que você fez isso com meu filho? Por quê? Aquele rapaz continuava de cabeça baixa. Foi aí que aquela senhora disse: rapaz, levante sua cabeça e olhe para mim. E aquele rapaz, então, ao levantar a cabeça e olhar para aquela senhora, disse: olha, eu não sei o porquê que você fez isso, mas eu quero te dizer que eu te perdoo. Você está entendendo? Eu te perdoo. E aquela senhora falou por três vezes, que perdoava aquele rapaz. E ainda disse: olha, eu tenho idade de ser sua mãe, você tem idade de ser meu filho. E eu quero dizer, querido, mude de vida, eu te perdoo. E então aquela senhora saiu. Sabe, queridos, essa cena, ela me lembra de alguém supremo, o qual também foi ofendido, foi também morto o seu filho pela humanidade, mas ainda assim nos ofereceu perdão. Grandioso Deus. Deus, ele foi ofendido quando Adão e Eva desobedeceram, porque a desobediência da ordem divina é um pecado, e toda a desobediência dos filhos para com seus pais é uma ofensa, um desrespeito. Deus sentiu a dor da perda de Adão e Eva e de toda a humanidade subsequente. Sabe, queridos, e se não bastasse isso, quando Deus enviou o seu Filho único, a humanidade também o matou. Mas ele continua nos oferecendo o perdão, a oportunidade de nos arrependermos. Só que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é medo das consequências do erro cometido. Por exemplo, aqui no livro de Mateus, capítulo 27, verso 3, diz que Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos. Então, Judas, ele quando se viu numa situação, ele então teve medo das consequências por reconhecer que ele havia cometido um erro. E então, por conta do remorso, ele se desesperou e foi tirar sua própria vida. Então, amados, percebam, o remorso, ele traz sempre como consequência algo mais trágico, porque causa desespero, causa medo, e nem sempre as pessoas têm um equilíbrio emocional suficiente para lidar com os medos e com os desesperos. No entanto, nós encontramos também um outro personagem que negou ao Senhor, que foi Pedro. Mas aqui, no livro de Mateus 26, 75, diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro então sai, chora amargamente, e se não bastasse isso, o livro de Atos mostra um Pedro totalmente diferente. Não era um Pedro mais precipitado, não era mais um Pedro ousado, mas agora era um Pedro equilibrado. A tal ponto, queridos, que Pedro ele começa a pregar ali no capítulo 2, e ele então, através do seu testemunho, consegue salvar 3.000 pessoas. No capítulo 3, verso 19, diz que Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, Pedro sentiu o perdão desse grandioso Deus e mudou de atitude, porque o arrependimento sempre vem ao lado da conversão, da mudança de atitude. Falando do remorso, a gente encontra, por exemplo, no diário de Anne Frank, o seguinte pensamento: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão.
É duro, né? O remorso é mais forte do que a gratidão. Falando do arrependimento, um pensador chamado Elgin Girodo, ele diz assim: arrependimento não é remorso, mas uma mudança de atitude, hábitos e costumes que não agradam a Deus. Ou seja, aquilo que não agrada a Deus deve causar arrependimento e mudança de atitude, mudança de hábito e mudança de costume. Portanto, meu amado amigo, minha amada amiga, lembre-se, Deus nos oferece o seu perdão, como aquela mulher foi capaz de perdoar o assassino de seu filho. Deus nos oferece o perdão. Agora, a resposta ao oferecimento do perdão de Deus cabe a cada um de nós. Ou nós sentiremos remorso e, consequentemente, não teremos a mudança necessária na nossa vida, ou então sentiremos o verdadeiro arrependimento que vem junto com a conversão, com a mudança de atitude. E seremos então um novo homem e uma nova mulher. Seremos novas pessoas e estaremos então aptos para estar sempre na presença do Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. E lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, não só o mundo, mas Deus amou a você de tal maneira que deu seu Filho único, para que você, crendo, não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Que Deus te abençoe.